O Parque Estadual do Jaraguá é uma área de preservação ambiental com mais de 440 anos. Nesses 4 séculos, enquanto alguns eventos foram escritos nos livros de história, outros ficaram perdidos. O parque possui uma edificação histórica, o Casarão Afonso Sardinha, uma casa onde já foram vistos vultos, além de sensações de toques na pele. Volte comigo ao século XVI para entender. O homem que dá o nome ao casarão é o Afonso Sardinha. Foi um bandeirante português caçador de índios e traficante de escravos, sendo um dos primeiros a comprar e trazer para o Brasil escravos de Angola. O casarão possui 21 cômodos, além de uma pequena senzala para prender escravos e índios. Tudo começou em 1580, depois de descobrir evidências de ouro no Pico do Jaraguá. Ele quis explorar a região ao máximo, construindo a fazenda do casarão ao pé da montanha, onde viveu até a sua morte. A casa foi construída com taipa de pilão e os construtores usaram vísceras e sangue de animal para a casa ficar mais resistente. Os europeus não eram amigáveis com os indígenas e as pessoas negras. Sendo bem direto, é possível que tenha sido usado vísceras humanas de índios e escravos na construção. O Pico do Jaraguá era considerado sagrado pelos povos indígenas da região. O chamavam de Senhor do Vale. O local que já possuía um cemitério dos antepassados indígenas. Os nativos tentaram se defender contra os portugueses, mas não chegaram nem perto de ganhar por conta das armas dos bandeirantes. Foi palco de uma guerra sangrenta. Ele construiu tanques de lavagem de ouro em torno da casa, onde também existem relatos de ouvir barulhos de pessoas chorando. Em 1961, com a construção do parque, os seguranças relataram barulhos dentro do casarão. Chamaram a polícia, porém, ao entrar na casa, não havia nada. O boletim de ocorrência foi constatado como evento fora do normal. O local foi transformado em um albergue, onde existem relatos de pessoas que não conseguiram passar uma noite dentro da casa, pois sentiam toques na pele, ouviam barulhos de correntes, além de ver vultos perto do tanque de lavar ouro. Foram instaladas antenas no topo do Pico do Jaraguá, onde houve vários acidentes e incêndios sem explicação, onde diversos técnicos e bombeiros morreram. A nossa equipe foi investigar o local e descobrir como está a casa no ano de 2024, que já não é mais habitada por ninguém e sua entrada é proibida. Foi construída em 1580 e 1590, ali no século XVI. Foi construída pelo Afonso Sardinha. E uma das principais rendas na época do Afonso Sardinha foi a venda de escravo, a venda de goiabada, também o ouro, a extração do ouro. Mas o maior ali que gerava renda para ele era a venda de escravo. Ele foi o principal em venda de escravo e foi o pioneiro na extração do ouro. Foi ele que fez a extração do ouro no Brasil. Que o ouro daqui era o ouro chamado de aluvião, é aquele ouro que é estilo terrinha de areia. Aqui também tem a senzala, que fica na parte de baixo. Ela é uma área pequena que ficava ali de 300, às vezes até 1000 escravos. E na parte de baixo tem um espaço pequenininho que o pessoal fala que é janela, mas na verdade são respiradouros. Servia só para os escravos respirar, por uma abertura mínima. É escravizado. Então quer dizer que não era escravo, não nasceu dentro da senzala. Então foi escravizado. Veio da África, era um povo que às vezes era de realeza, mas veio para cá. Teve a questão dessa guerra aí do povo indígena com o Afonso Sardinha. Teve aquele conflito. Eles vinham para tentar tomar a posse da terra novamente. Tinha 3 etnias.
os Guarani, os Tapajós, também tinha os Guaianãs. As paredes do casarão Afonso Sardinha tinha feita de taipa de pilão. Ela é víscera de animais, barro e madeira. Ela tem uma estrutura para aguentar essa época toda, desde aí mais de 400 anos. Ela teve um porém, ela tem uma espessura de 80 centímetros. Essa espessura de 80 centímetros foi o que aguentou toda essa estrutura. Aguentou o tempo, porque teve essas mudanças de tempo, água, chuva, sol, o intemperismo, entre outras coisas. A ação de conflitos, isso poderia ocasionar dela ser destruída se ela fosse uma casa feita de qualquer jeito. Mas por ela ter 80 centímetros, ela resistiu mais ao tempo. E a técnica de taipa de pilão, ela faz com que haja esse aguento do tempo. O casarão foi montado num ponto estratégico porque daqui dá para avistar o que tem embaixo. Por isso que Jaraguá é Senhor dos Vales, vem do Tupi. O tanque de lavagem de ouro, vocês vão ver que vai ter uma parte menorzinha, que é onde a água ficava uma boa quantidade, e alguns ouros ficavam retidos ali, depois caíam na parte maior. O ouro, por ser 18 vezes mais pesado do que a água, ele tinha a tendência de afundar, aí ficava mais visível. O tanque é feito de pedra-sabão, que é uma pedra maleável. Essa pedra é também utilizada para fazer o Cristo Redentor, foi utilizada, e as obras do Aleijadinho. Então aqui foi a extração do ouro, depois passou como fazenda de café, e por último veio o albergue. No albergue foi mudado algumas coisas do casarão, foi feito o anexo, colocaram também pias na área dos banheiros, pias, box e chuveiros. Também foi trocado algumas madeiras. Nesse episódio, a nossa equipe foi visitar a tribo Guarani, que ainda reside na área do Pico do Jaraguá. O local é considerado sagrado pelo povo indígena. Precisamos de uma aprovação espiritual para poder entrar no local. A guia nessa jornada é a Rara, líder espiritual da tribo Guarani, que nos concedeu uma entrevista, mas preferiu não mostrar o rosto. Visitamos as cabanas construídas à mão pelos índios e, com a chegada dos bandeirantes, usaram para abrigar escravos. Aqui era um ponto dos escravos descansarem com seus cargos, né? Que vinha cargas de cavalo, de carroça, né? Que transportava ouro. Então a saída deve ter mais alguma saída, porque diz que a ida deles era para Minas. Então deve ter algum mistério que, se a gente for pensar muito e pesquisar, deve ter alguma coisa por aí. Mais para frente encontramos um paredão de mais de 20 metros de altura, feito por mãos de obra escravas e indígenas,
para evitar a fuga dos escravos durante a lavagem de ouro. E é o local mais antigo e mais sagrado de toda a tribo que ainda reside no local. Eu sinto que essa parte ali é muito sagrada, já sonhei com os meus ancestrais rezando, mas aqui é tudo do tempo do escravo, mas antes do escravo era povo indígena que morava, que já era uma aldeia. Para a gente entrar, assim, a gente tem esse respeito, né, pedir permissão para a natureza, né, para o espírito da mata, para que nós deixa entrar, né? E nós indígenas acreditamos que se nós não pedir a permissão para nós entrar, depois ela faz a pessoa adoecer e tudo, né? Então é por isso. Quando o Nyanderu, que é o nosso Deus, já deixou essa parte para a gente, né? Para a gente não se preocupar com dinheiro, que a nossa vida era de viver e plantar. Né, plantar, colher e nunca se preocupar com dinheiro, né? Então nós indígenas sempre passamos num lugar onde há muito lugar que foi explorado, né? Que tem ouro, que foi lavado ouro, mas a gente não liga para isso. O importante é a gente preservar esse espaço, porque se a gente fosse pensar em ouro e outras coisas, a gente não iria sobreviver.